Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre sistemas de equações do primeiro grau. Para esta aula, trouxemos alguns problemas envolvendo sistemas de equação do primeiro grau. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos assim: a soma de dois numerais é igual a 1.600. E a diferença entre eles é igual a 300. Quais são esses numerais? Então, vamos lá. Nós temos dois numerais cuja soma é igual a 1.600. Então, nós temos que atribuir duas incógnitas, ou seja, duas letras, para representar essa soma. Eu vou chamar de x e y. Então, x mais o y é igual a 1.600. Então, dois numerais cuja soma é igual a 1.600. Aí continua dizendo, e a diferença entre eles é igual a 300. O que é diferença em matemática? Diferença em matemática é subtração. Então, a subtração entre eles é igual a 300. Aí eu fecho o meu sistema de equações. Existem 4 métodos de resolução de um sistema de equações do primeiro grau. O método da adição, o método da comparação, o método da substituição e o método gráfico. Para este exemplo aqui, o mais apropriado é o método da adição. Então, eu vou utilizar o método da adição. O que é o método da adição? O método da adição, ele consiste em fazer com que ou x ou y, eles fiquem iguais e com os sinais contrários. Nesse caso aqui, o x de cima está igual ao x de baixo, porém os sinais são iguais. Então, nesse caso, não pode, os sinais têm que ficar contrários. Agora o y de cima é igual ao y de baixo, ok? E os sinais contrários também, ok? Então, é o mesmo número em cima e embaixo, com os sinais contrários. Para quê? Porque são números simétricos. Números simétricos, a soma deles é igual a zero. Então, nós fazemos o cancelamento. E aí passamos a barra. Por que eu fiz o cancelamento do y? Porque o y aqui, ele é simétrico. Eu tenho um y positivo e um y aqui negativo com o mesmo valor. Um y em cima, um y embaixo. Depois que fazemos o cancelamento, nós vamos organizar agora. Vamos somar o x de cima com o x de baixo. Então, um x mais um x dá 2x. 1.600 com mais 300 dá 1.900. Então, o que eu fiz? Eu somei o x de cima com o x de baixo, deu 2x. E somei o 1.600 com o 300. Isola-se o x, fica 1.900 dividido por 2. 1.900 dividido por 2, 19 para 2 dá no máximo 9. 9 vezes 2, 18, para 19, 1. Abaixa esse primeiro zero, ficou 10. 10 dividido para 2, 5. Que 5 vezes 2 é 0. 0 dividido para 2 é 0. Então, nós já encontramos o valor do primeiro. O primeiro é o x. Agora, nós precisamos encontrar o valor do segundo. Então, para encontrar agora o y, o que nós faremos? Então, nós pegamos essa primeira equação, repete-se essa primeira equação. Então, x mais y igual a 1.600. E aí eu vou substituir esse x pelo valor dele. O x é igual a 950. No lugar desse x eu coloco 950. Então, 950 mais y igual a 1.600. O que eu faço agora? Eu isolo y. Y é igual a 1.600 e vou aplicar a operação inversa. Aqui está somando, então 950 passa
para o segundo membro subtraindo. Então, eu tenho agora 1.600 menos 950. Isso aqui vai dar 650. Então, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 5 não pode. Para emprestar ficou 10 menos 5, 5. E aqui ficou 5. 15 menos 9, 6. Então, encontramos o valor de x, que é 950, e encontramos o valor de y, que é 650. Ó, exemplo de número 2 agora. Em um sítio há porcos e galinhas, totalizando 150 animais e 480 pés. Quantos porcos e quantas galinhas há nesse sítio? Então, agora, esse exemplo de número 2 está tratando de dois tipos de animais, porcos e galinhas. Está relacionando duas coisas, quantidade de animais e quantidade de pés. Então, como nós faremos? Esse segundo exemplo, nós vamos utilizar o método da substituição. O método da substituição. Então, pelo método da substituição, é mais apropriado para resolvermos esse sistema de equações. Então, vamos lá. Em um sítio há porcos e galinhas, totalizando 150 animais. Então, a minha primeira equação, ela estará relacionada à quantidade de animais. E a minha segunda equação estará relacionada à quantidade de pés. Então, eu vou usar P para porco e G para galinha. Então, a quantidade de porcos mais a quantidade de galinhas é igual ao total de animais, que é 150. Então, a quantidade de porcos mais a quantidade de galinhas é igual a 150, que é o total de animais. Então, a primeira equação está relacionada à quantidade de animais. Agora, vamos para a segunda equação. A segunda equação está relacionada com a quantidade de pés. Então, quantos pés tem um porco? Tem 4 pés. Então, você coloca 4P. Quantos pés tem uma galinha? 2 pés. Então, fica 2G. Igual ao total de pés, que é 480. Você fecha o sistema de equações. Então, observe. A quantidade de porcos mais a quantidade de galinhas é igual ao total de animais, que é 150. E a segunda equação é em relação à quantidade de pés. Um porco tem 4 pés, fica 4P. Uma galinha tem 2 pés, fica 2G. Então, 4P mais 2G, igual ao total de pés, que é 480. Como é que nós resolvemos pelo método da substituição? Então, o próprio nome já está dizendo. Nós vamos pegar uma das duas equações, de preferência a menor, e vamos substituí-la na maior. Então, faremos assim, ó. Vou pegar essa equação que é menor, P mais G igual a 150. E eu vou isolar o P. Vai ficar assim, ó. P é igual a 150. Aqui está somando G, passa para lá subtraindo. Então, P é igual a 150 menos G. Como eu isolei o P, coloco aqui parênteses, porque eu tenho dois termos e haverá uma multiplicação. Então, obrigatoriamente, coloca-se entre parênteses. Então, quem é o P? O P é igual a 150 menos G. Quem é P? 150 menos G. O que eu faço agora? Eu pego a segunda equação, que é essa aqui, ó. Vou repeti-la. Então, eu pego aqui 4P mais 2G igual a 480. Perceba que eu isolei o P. O P aqui, ó, que eu isolei, é 150 menos G. Então, no lugar desse P, eu coloco 150 menos G. Só que eu não posso esquecer que tem um 4 colado com P. Esse 4 está multiplicando P. Então, fica assim, ó, 4 vezes o P. Quem é o P? 150 menos G. Então, isso aqui é apenas o P mais o 2G igual a 480.
Então, perceba, 4P. Quem é o P? 150 menos G. Então, ficou 4 vezes 150 menos G. Mais o mais que já existia e o 2G que também já existia. Mais 2G igual a 480. O que nós faremos agora? Nós aplicaremos a distributiva. O que é isso? Esse 4 que está fora do parênteses, ele vai multiplicar o 150 e ele vai multiplicar o G. Então, esse 4 que está fora do parênteses vai multiplicar o 150 e vai multiplicar o G. Então, ficando assim, ó, 4 vezes o 150. Isso aqui dá 600. Menos 4 vezes o G, dá 4G. Mais 2G igual a 480. Aí vai ficar assim, ó, menos 4G, não pode esquecer aqui o sinal, ó, menos 4G, mais 2G, igual a 480. Aí esse 600 está positivo, passa para o segundo membro, com a operação inversa ele vem negativo. Menos 4G mais 2G igual a 480 menos 600. Aqui nós faremos jogo de sinal. Perceba, os sinais são diferentes. Então, sinais diferentes, nós vamos subtrair os numerais. 4G menos 2G dá 2G. E preserva-se o sinal do maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto é o 4 ou o 2, é o próprio 4. Então, coloco menos aqui. E aqui a mesma coisa, ó, sinais diferentes, nós vamos subtrair 600 menos 480. Isso dá 120. Aí preserva o sinal do maior valor absoluto, menos 120. Então, ó, 0 menos 0 dá 0, 10 menos 8 dá 2, aqui tirou uma unidade, porque emprestou para cá para virar 10, e 5 menos 4 deu 1. Agora, o que nós faremos? Nós vamos isolar o G. Ó. G é igual a menos 120 dividido para menos 2. G é igual. Vamos fazer o jogo de sinal. Aqui é uma divisão. Ó. Menos com menos dá mais. Na divisão, sinais iguais dá mais, dá positivo. Então, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 120 dividido para 2. Isso dá 60. 60 o quê? Galinhas. Então, nesse sítio tem 60 galinhas. Agora eu quero encontrar a quantidade de porcos. O que eu faço? Eu volto lá para onde eu isolei o P. Quem é o meu P aqui? P é igual a 150 menos G. Então, P é igual a 150 menos 60, que é a quantidade de galinhas. Então, 150 menos 60, isso dá 90. 90 o quê? Porcos. Então, nesse meu sítio, há 90 porcos e 60 galinhas. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Exemplo de número 3 diz assim: em um jogo de arremessos, ganha-se 3 pontos por cada acerto e perde-se 2 pontos por cada erro. Se um jogador fez 120 arremessos e marcou 210 pontos, quantos foram os acertos e os erros? Então, perceba que esse exemplo 3, ele está tratando de duas coisas: quantidade de acertos, quantidade de erros. Ok? E a outra coisa que está tratando, arremessos e pontos obtidos. Então, diz, em um jogo de arremessos, ganha-se 3 pontos por cada acerto e perde-se 2 pontos por cada erro. Então, cada vez que arremessar e acertar, ganha 3 pontos. Cada vez que arremessar e errar, perde 2 pontos. Então, se um jogador fez 120 arremessos e marcou 210 pontos, quantos foram os acertos e os erros? Então, vamos lá. Primeira equação, essa primeira equação, ela vai relacionar a quantidade de arremessos. E a segunda equação
vai relacionar a quantidade de pontos, ok? Então, a primeira equação, a quantidade de arremessos, a segunda equação, a quantidade de pontos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, eu vou usar A para acertos, então os acertos mais os erros é igual ao total de arremessos, que é 120. Por quê? Quem jogou e acertou fez o arremesso. E quem jogou e errou também fez o arremesso. Então, a quantidade de acertos mais a quantidade de erros é igual ao total de arremessos. Agora, vamos lá. Para cada acerto, a pessoa ganha 3 pontos, então fica 3A. E para cada erro, a pessoa vai perder algo negativo, vai perder 2 pontos, então menos 2E, igual ao total de pontos 210. Então, ó, a quantidade de acertos mais a quantidade de erros é igual ao total de pontos. Para cada acerto, 3 pontos. Para cada erro, perde, por isso que aqui está negativo, perde 2 pontos. Então, montamos aqui o nosso sistema de equações. Então, nós vamos utilizar novamente o método da substituição. Então, vamos utilizar aqui o método da substituição. Então, utilizando o método da substituição, nós pegamos a equação menor, que aparentemente é menor, e vamos substituí-la na maior. Eu vou pegar a primeira, que é a menor, A mais E igual a 120. Vou isolar no A. Então, A é igual a 120 menos o E. Então, quem é meu A? 120 menos o E. Agora, o que eu faço? Eu vou repetir agora a segunda equação. Essa segunda equação que é a maior. Eu repito a segunda equação. Fica assim, 3A menos 2E igual a 210. E quem foi que eu isolei? Eu isolei aqui o A. O A é 120 menos E. No lugar desse A aqui, eu vou colocar 120 menos E. Lembrando que aqui tem um 3A, então esse 3 está multiplicando o A, fica 3 vezes o valor do A. Quem é o A? 120 menos o E. Menos o 2E igual a 210. Então, 3 vezes o A, então 3 vezes o 120 menos E. Menos, esse menos 2E já havia, igual a 210. O que nós faremos agora? Aplicaremos a distributiva. Iremos multiplicar esse 3 que está fora do parênteses pelo 120 e pelo E. Então, fica assim, 3 vezes o 120. Então, isso dá 360. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Menos 3 vezes o E, dá 3E. Menos o 2E, igual a 210. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar. Menos 3E, menos 2E, igual a 210. Aqui está mais 360, passa para o segundo membro com a operação inversa, menos 360. Agora perceba aqui, ó, sinais iguais, eu somo os numerais e preservo o mesmo sinal. Então fica assim, ó, menos 3 mais 2 dá 5, menos 5E, igual. Sinais diferentes subtrai e preserva o sinal do maior valor absoluto, menos 360 menos 210. Isso vai dar 150. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 1 dá 5. 3 menos 2 dá 1. Então, menos 150. O que eu faço agora? Isolo E. É igual a menos 150 dividido para menos 5. Perceba que eu tenho aqui uma fração e eu tenho uma divisão. Então, na divisão, sinais iguais dá positivo. Menos com menos dá mais. Então, fica 150 dividido por 5. 150 dividido por 5, isso aqui vai dar o quê?
3 vezes 5 vai dar 15. Então, 30. O E é igual a 30. 30 o quê? 30 erros. Então, tivemos aqui 30 erros. E para eu achar a quantidade de acertos, eu volto lá para onde foi isolado A. Então, a A é igual a 120 menos o E. A é igual a 120 menos o 30. A é igual a 120 menos 30, 90. 90 o quê? 90 acertos. Então, houve 30 erros e 90 acertos. Vamos para o exemplo de número 4. Exemplo de número 4. Em uma lanchonete, o preço de um salgado mais um suco é igual a R$ 9,00. E o preço de 2 salgados mais 3 sucos é igual a R$ 22,00. Qual é o preço de cada um? Então, nós temos aqui 2 itens, salgado e suco. Eu vou chamar o salgado de X e vou chamar o suco de Y. Então, um salgado mais um suco é igual a R$ 9,00. Aí, o que diz mais? Se eu comprar 2 salgados é 2x. E 3 sucos é 3y. Vou pagar R$ 22,00. Então, aqui, novamente, eu vou utilizar o método da substituição. Então, método da substituição. Então, observe, o que eu farei? Eu vou pegar essa primeira equação, que é a menor, e vou substituir na segunda equação, que é a maior. Então, fica assim, ó. X mais y igual a 9. Eu isolo x. X é igual a 9, menos esse y está somando, passa para o segundo membro subtraindo. Então, quem é meu x? 9 menos y. Agora, o que eu faço? Eu pego a segunda equação, que é a maior. Eu vou repeti-la. Fica assim, 2x mais 3y igual a 22. O que eu farei agora? No lugar desse x, eu vou substituir pelo valor dele que eu já isolei, 9 menos y. No lugar desse x, eu coloco 9 menos y. Então, fica 2 vezes o 9 menos y, mais o 3y, igual a 22. E agora, o que eu faço? Aplico a distributiva. Esse 2 que está fora do parênteses vai multiplicar o 9 e o y. Então, 2 vezes o 9 dá 18. 2 vezes o y dá 2y, mais 3y igual a 22. Aí vamos organizar. Menos 2y mais 3y é igual a 22. Aqui está mais 18, passa para o segundo membro, menos 18. Os sinais aqui são diferentes. Sinais diferentes, nós vamos subtrair e preservar o sinal do maior valor absoluto. 3y menos 2y vai dar 1y, que não é obrigatório colocar esse 1. Quando você coloca apenas o y, já está subentendido que é 1y. Sinal diferente subtrai 22 menos 18, isso aqui vai dar 4. Então, o pastel, aliás, o suco, é R$4. Isso aqui é o suco. E para eu achar o salgado, então eu volto aqui, ó, x é igual a 9 menos y. Então, x é igual a 9 menos 4. X é igual a 5. Então, significa dizer que o salgado, ele custa R$5. Vou dar aqui o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula.
Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.